A responsabilidade da geladeira agora é da Ana. Porque só a Ana que lembra. Ao vivo, boa tarde! Sexta-feira. Como que é sexta-feira, gente? Por aí, por aqui, corrida sexta-feira. Tá meio descabelada, ó. Entrando, me arrumando, ó, no últimos minutos. Deixa eu arrumar o cabelo, deixa eu ver. Tá arrumado o cabelo? Tá é nada, eu tô descabelada, o avental desarrumado. Uma make muito da ligeira. Boa tarde, gente. Tudo bem? Oi, Val. Sejam bem-vindos, gente. Hoje nós vamos falar sobre a família dos doces. O que é isso, gente? Tem filho, tem pai? O que é isso, gente? Família dos doces? Será que... O que é isso? Gente, é mais simples do que a gente imagina, mas é como montar o cardápio, como deixar o cardápio legal, assim, bonito, atraente, não deixar o seu cardápio cansativo, quando eu falo atraente, é aquele cardápio à vontade de comer, ter as variedades certas para você oferecer para o seu cliente e impactar o seu cliente com esse visual todo. Isso é muito importante, você separar os doces por tipos, tá? Para você não duplicar. E assim, quando você separa tudo isso, você vai ver que você vai conseguir montar um cardápio muito atrativo e sem sabores repetidos. Primeiro eu quero ler uma coisa para vocês. Eu vou botar o óculos, tá, gente? Passou dos 30, a gente não enxerga mais. Ó, eu tenho 31. Mas vamos lá, gente, ó. Na prática, um doce fino é aquele com os ingredientes tradicionais são substituídos por outros sofisticados, conferindo um clima mais elegante à comemoração. Um doce que é tradicionalmente feito com chocolate, por exemplo, pode ganhar um aspecto refinado se for produzido com chocolate belga. O que isso quer dizer, gente? O doce fino, o que caracteriza ele? Pouca coisa comparado ao doce simples, principalmente na matéria-prima mais sofisticada, mais refinada. Então, assim, quando você for montar seu cardápio, o doce tradicional tem que sair? Não, né? Ele fica. O que é um doce tradicional? Quem sabe o que é um doce tradicional? É camafeu, doce caramelado? Não. Doce tradicional é aquele doce, eu até anotei aqui, ó. Doce tradicional é o docinho de festa tradicional. São sempre um sucesso em aniversário. O que isso quer dizer? É um doce que todo ano você vai comprar. Oi, gente. Oi, gente. Oi, sejam bem-vindas. Fiquem comigo até o final. Minhas lives são rápidas, não são aquelas lives de 1 hora, 1 hora e meia, não. Porque a gente tem coisa para fazer, tem que ser ligeira. Diga, Liana. A Val fez uma pergunta. O seu cardápio já tem os valores? Meu cardápio já tem os valores. Até porque é uma forma de eu selecionar meu cliente, tá, gente? Por que isso? Nem todo cliente é um cliente pra gente. Então, a partir do momento que você coloca o valor, você já está dizendo quem você quer que compre seu doce. Então, isso já 50% do curioso fica eliminado ali. Se ele é um curioso, ele não quer comprar um produto mais nobre, ele fica ali, porque aquele cliente é pro doce tradicional, ele não é pro doce fino. Talvez ele vai ser um casamento, mas é um casamento mais básico. Então, ele é um cliente para o doce tradicional, ele não é um cliente para o doce mais fino. Conseguem entender? Faz sentido isso para vocês? Nem todo cliente é pra gente. A partir do momento que vocês perceberem isso e não ficarem chateadas quando aquele cliente não fecha com vocês, tem cliente que eu chamo que é livramento. Você sabe porque eu fiz outro Instagram? Lá no meu Instagram do ateliê, eu tenho 40 e quantos mil seguidores? 45 mil seguidores. Eu nem fico focada em número, porque o número pra mim não quer dizer nada. O que quer dizer pra mim é o cliente que reverte, tá, gente? Por que eu não tenho as aulas naquele Instagram? Porque lá naquele Instagram tem muito cliente. E o cliente não pode ouvir isso que eu conto pra vocês.
Celi, a Val fez outra pergunta. Pois não. Espetacular. Você acha tão interessante ter 2 cardápios? Mas depende, 2 cardápios em que sentido? Doce tradicional e doce fino? Não, Essa é a ela pergunta? fez a pergunta se você punha valor no seu cardápio. Eu tenho um cardápio sem valores, principalmente para buffet. Assessoria, algumas assessoras pedem para mim o cardápio sem valor, porque elas colocam o valor que elas querem e depois elas me pagam. Você vai se importar? Você se importa que ela cobrou sei lá quanto? Desde que ela te pagou o valor que você cobrou, eu não me importo, eu sou muito prática. Tá? A minha praticidade e tino comercial pagou o meu, se ela cobrou o dobro, ok. Para vocês, faz diferença isso? Para mim não, tá? Então eu tenho um cardápio sim sem valores, tá? Algumas assessoras pedem 100. Eu tenho uma assessora aqui, por exemplo, que ela vem, ela monta o cardápio, ela pede uma sugestão. Se ele me monta o cardápio, quando eu monto a sugestão para ela do orçamento, eu ponho tudo, doce, forminha, tal. E às vezes eu pergunto para ela, eu falei assim, Dri, eu posso colocar do jeito que eu imagino ou eu faço contido? Porque ela fala para mim, não, monta do jeito que você acha que a mesa vai ficar espetacular. O que é isso? Ela me dá liberdade de botar uma forminha nobre, ela me dá liberdade de botar doces mais caros, doces mais refinados, como pistache, que é mais caro, aquelas tortinhas de frutas vermelhas frescas, rosas de chocolate belga, que são doces mais nobres. Ela me dá a oportunidade de colocar as bandejas, eu não preciso ficar muito preocupada com o orçamento. E ela fala assim, me manda o orçamento em arquivo aberto. O que isso significa? Eu pego, monto um Excel bonitinho, mando para ela em arquivo aberto. Eu não salvo ele em PDF. Tá. Uma semana antes da festa, ela me paga isso. Às vezes antes, com antecedência. De verdade, eu não sei quanto ela cobrou mais. Mas eu sei que ela cobrou mais. Entenderam? E tem cliente que fala, esse orçamento tá justo. Ela é clara comigo. Eu monto lá, o que eu faço? Ponho doces bonitos, mas porém não tão caros, de produção, tal. O visual vai continuar refinado, porém o custo final daquele orçamento é menor. Mas para isso... Dois comentários aqui. A Val, ela quer saber se também é viável fazer 2 cardápios para doce fino e outro para doce tradicional. Eu tenho também. E assim, eu tenho 3. Que essa ideia de 2 cardápios é interessante. É sim. Ó, eu tenho assim, eu não ponho... Porque a cliente chega aqui pra gente e fala assim, Celi, eu pergunto, né? Eu falo, olá, tudo bem? Ah, eu gostaria de um orçamento. Daí eu falo, bacana, para que tipo de festa? Qual sua data? Eu deixo o cliente perguntar, falar, eu não fico lá tipo naquelas coisas muito básicas e nem texto montado. Hoje os orçamentos chegam muito pelo WhatsApp. Então eu deixo a cliente falar um pouco. Se ela não fala, eu pergunto. Para que data, para que tipo de ocasião, aniversário, casamento, quantas pessoas? Já pergunto. Se ela falar para mim que é festa de criança, eu já mando o cardápio básico de doces com os doces decorados. E juro por Deus, se ela chegar aqui para mim, eu quero algo simples. Não tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Doce, coisa simples, é lá naquela doceira famosa, na Chaudier, Namoro aos Pedaços, que a gente trabalha com coisas diferentes, coisas especiais. Daí eu falo para a cliente, assim, olha, então acho que a senhora não precisa de mim para uma coisa tão simples. Eu tento ser delicada, mas se ela falar assim, bolinho simples, ou querer comprar a decoração do bolo, tem gente que só quer decoração, ela tá no lugar errado. Então, aquilo que eu falo, nem todo cliente é pra gente. Então, automaticamente eu já mando, pergunto o tema, tal, o que ela idealiza. Quando você vai pegando, falando para o cliente, o que você idealiza? Você tem uma ideia? Eu já procuro, eu peço, inclusive, se ela tem referência. Porque se ela já está pesquisando, ela já sabe o que ela quer. Cliente que chega muito crua, às vezes você é a primeira doceira que ela está dando uma pesquisada, ou às vezes ela chega crua, mas ela já é sua cliente, e você mandando sugestões, ela aceita, porque ela já é sua cliente. Agora, quando ela chega sem ideia nenhuma, é ruim. É um cliente muito cru.
Mas, se você pede a sugestão dela, você tem sugestão, o que você idealiza? Ela começa a te falar. Ah, eu quero um brigadeiro, um beijinho, mais doce de criança, eu tenho muita criança, tal, tal. Você manda o cardápio correto para ela. Porque se ela vai fazer uma festa de 2, 3 anos, 4 anos, até 7, ela não vai comprar doce fino. Se ela fizer um batizado, é doce fino que ela quer. Se ela for fazer um chá de bebê, é uma mistura de doce fino com doce simples. Por isso que é interessante você não chegar cuspindo todo o... Desculpa falar assim, mas... botando todos os seus cardápios. Pergunte o que ela idealiza. Quantas pessoas ela vai receber. Vê se vale a pena. Você mandar o seu cardápio de doce fino. Porque se você manda seu cardápio de doce fino e é uma festa de criança, você assusta aquela cliente. Porque o custo é diferente. Eu dispenso cliente de doce simples? De jeito nenhum. Eu pego também. Eu faço festa de aniversário, não faço só doce simples. Porém, o nosso foco é mais o doce fino. Mas eu tenho cardápio de doce fino. Eu acho que tem 10 sabores só de doce. Brigadeiro, beijinho, coisa simples, mas tem. Mais alguma pergunta, Nia? Não. Então, voltando à família dos doces. Gente, eu separo aqui por cardápio. Então, eu tenho cardápio de doce tradicional. Doce tradicional, você julga que é doce, aqueles docinhos de festa de criança. Simples de você ficar tranquilo. Quando a pessoa fala assim, doce tradicional, você pergunta, mas que tipo de ocasião? É casamento, noivado, tal, tal. Você procura tirar o máximo de informação da cliente. Você tirando o máximo de informação da cliente já facilita muito para você. Cardápio 1 é o cardápio de doce infantil, doces tradicionais. Cardápio 2 é o cardápio normalmente de brigadeiros gourmets. Aqui eu não faço muito. Pedem ocasionalmente. Eu tenho um cardápio só para ter na manga. Não é nosso foco os brigadeiros gourmets. Mas a gente sabe fazer, né, gente? Você vai perder a venda? Esses dias eu fiz uma mesa de brigadeiro. Esses dias não, já foi ano passado. Só de brigadeiros gourmets. Era um casamento de 2 alemães na praia. E eles queriam só brigadeiros. Daí eu fiz inúmeros brigadeiros, chique, sofisticado, em forminha chique, mas era só brigadeiro. Eu montei o cardápio para eles. Eles nem chegaram a provar, porque eles nem moravam aqui. A assessoria pediu, tal, eu fiz a sugestão, foi, voltou. Ela escolheu e a gente fez bem brasileiro. Ela queria doces brasileiros, então a gente fez brigadeiro de maracujá, brigadeiro de limão, brigadeiro ao leite, brigadeiro amargo, nem de pistache tinha. Brigadeiros de frutas vermelhas, brigadeiros de abacaxi, só brigadeiros. De caramelo eu fiz. Então, só brigadeiro. Eu vou perder a venda? Aqui eu brinco que eu não perco venda, tá, gente? Todo mundo brinca aqui que eu não perco venda. Não. Cliente quer uma coisa? Tem. A gente faz, porque a gente sabe fazer. Agora, o que eu não pego é um exemplo. Eu quero brigadeiro gourmet, mas eu quero 10 de cada. Daí eu não faço. Porque eu não vou pegar... ter todo o trabalho para fazer 10 unidades de cada. Isso vocês também têm que ter noção ali quando vocês forem pegar os pedidos. Pelo menos para ter um mínimo de cada sabor, para você não ficar com muita variedade, muita sobra de produto em geladeira. Então isso é importante, tá? Não façam, tenham sempre um mínimo de quantidade. Fica mais fácil de você equilibrar a sua produção, tá? Agora vamos falar das famílias de doce fino? Família mais querida, que mais sai. Quem sabe, fala aí, sugere. Vamos ver qual é a família que mais sai de doce, que os noivos mais querem, que mais sai na festa. Quando eu falo família, é assim, família de coco, doces à base de coco, doce à base de chocolate, doce à base de castanha, doce à base de fruta. O que sai mais? Alguém sabe? Me fala, meninas. Qual a família de doce que mais sai em festa de casamento? Eu tô esperando vocês responderem. Frutas. Não. Vamos lá. Não é frutas. Ó, vou falar de novo as famílias. São 5. Aqui eu separo por 5. Ó,
castanhas, chocolates, doce de leite, frutas, coco e ovos. Eu ponho coco e ovos na mesma categoria. Qual a categoria que mais sai? Nozes. Não. Meninas! Chocolate. Chocolate. Essa fui eu que falei. Ah, foi a Ana Viola que sugeriu? Meninas, prestem bem A atenção. Sônia, ela falou aqui chocolate. 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 Por que isso é importante você saber? É a família que você tem que ter maior quantidade daquele doce. Então, todos os doces de chocolate você tem que caprichar e ter uma variedade um pouco maior, porque é o que mais sai, é o que é mais querido. O que mais sai, por quê? Os casais são jovens hoje, os casais não são casais, a média de idade é 30 e poucos, 35 que estão casando, no máximo. Você pega o homem ainda com essa idade, porque tá muito na moda agora os casamentos jovens. Você pega casamento de 23 anos, o casamento que eu fechei no final de semana, 26 anos eles têm. Você acha mesmo que um casal de 26 anos gosta de pistache? Ele compra porque ele acha chique, mas gostar ele não gosta. Eu, a super sincera. Essa sou eu, tá, gente? Não estranhe. Mas é verdade, ele põe no casamento porque é chique, mas não é o sabor que ele gosta. O sabor que eles gostam é chocolate. E se deixar, eles querem pôr brigadeiro, beijinho, cajuzinho, tudo no casamento. Só que a gente tem que indicar que uma festa de casamento não é uma festa de aniversário. A gente tem que indicar para eles. Se eles quiserem, é aquilo que eu falei, vocês não vão perder a venda, né, gente? Faz o que o cliente quer. Outra coisa importante, a nossa vontade é de fazer o mais lindo para o cliente, o mais sofisticado, tal, mas nem sempre a gente consegue. A festa não é nossa, a festa é do casal. Eu vejo muita decoradora mandando na festa, muita assessoria mandando na festa. Por exemplo, essa cliente que eu falo, essa assessora que eu falei para vocês, a Adri, ela respeita muito o gosto do cliente. Ela não é uma assessora que ela vem e faz tudo, ela vai lá, monta tudo, mas ela respeita muito o cliente. Ela fala, a minha cliente, esses tempos eu fiz uma festa para ela que era tudo com chocolate 70% e sem lactose. A festa inteira eu fiz para ela. Tinha 10 doces sem lactose, tudo com chocolate, o chocolate que tinha era 70%. Não usei leite em nada. Então, o que é isso? Ela me trouxe, a cliente não veio aqui. E eu fiz 2 festas seguidas para essa mesma cliente. E ela trouxe tudo perfeitinho. A cliente gostou desse doce, esse não sei o que, tal, vamos fazer mais desse. A cliente gosta disso, disso. Então, isso é respeitar a cliente, mas não é toda assessora que faz isso. Quer se dar bem com a assessora? Faça o que a assessora quer, tá? Fala amém. Quer que ela te indique? Fala amém. Hoje as festas estão na mão das assessoras. Então, assim, você ter uma boa política com elas é sábio, tá? Não adianta a gente querer bater de frente e impor nosso gosto para a assessoria. Você vai pegar a inimizade delas. Mas com a cliente você indica o que é melhor. E a escolha que ela fizer, você aceita. Se ela quiser colocar só doce de chocolate na festa de casamento dela, a gente sabe que tem velhinha que não gosta de chocolate. Os doces de frutas secas, bom, anotem as famílias aí. Castanhas, chocolate, categoria doce de leite, categoria frutas, categoria coco e ovos. Velhinha, eu brinco que são as tias. Elas gostam da linha de fruta, castanhas. E quanto mais rica elas forem, elas gostam de ovos. Nossa, Celi, começa a reparar quem pede ovo. São as famílias bem tradicionais de São Paulo. Amam ovos, amam ovos. Precisa necessariamente ter? Depende de quem você atende. Eu tenho um doce de ovos para atender esse público, porque o público jovem não quer. E a minha linha de chocolate é bem recheada, por causa dos casais de hoje.
tá, gente? Então, é fundamental vocês entenderem o público que vocês atendem, o público que vocês estão atendendo. Quando monta o cardápio, outra coisa importante, foto boa. Vai lá, capricha. Hoje as fotos do celular são sensacionais, gente. Procure a luz do dia para fazer a foto, procure um ângulo bom, bate 10, 20, procure sem sombra, compre um ring light, procure ter uma excelente foto para você colocar nesse cardápio. A foto, as pessoas estão mais exigentes, elas querem comer com o visual, e a partir do momento que ela vai agendar a sua degustação, a partir do momento que ela vê o cardápio, com a descrição dos doces, o valor e uma foto bonita do doce. Tem 10 mil programas na internet. No nosso método, a gente tem um modelo feito pelo Jeff, né, Jeff? Sim. Um modelo de cardápio. Já para vocês seguirem, colocar tudo facinho, só pôr a foto, mudar o nome do doce, editável, bem legal. Básico, você deixa a sua cara. Por que a gente faz isso? Para ficar fácil. Mas se você não é do meu método, não é minha aluna, você vai lá, procura na internet, você vai achar. Mas você separar eles por categorias vai facilitar a vida de vocês enormemente. Vamos trabalhar nessa linha. Agora vamos falar dos doces de chocolate. Quais que vocês colocariam? Me fala, meninas, quais os doces que vocês colocariam aí? Posso só fazer um comentário? Por favor. O Rafa colocou aqui: eu, como cerimonial e decorador aqui no Rio de Janeiro, a primeira coisa que pergunto é se tem alguma restrição. Depois vamos para os gostos preferidos e daí pedimos sugestão do chefe. Olha só, muito boa. Mas assim, você sempre respeita, né, Rafa, o gosto do seu cliente. Isso eu acho fundamental, porque a festa não é pra gente. Mas você sabe que tem um pouco de tudo no mercado. E a gente tem que também ceder algumas vezes, né? Não dá pra ser sempre a nossa vontade, o nosso gosto. A vida é dessa forma, né, gente? A gente tem que ceder em tudo. Ele comentou também que ter essas informações junto ao conhecimento da chefe, tudo dá muito certo. A cliente se sente segura com isso. Se sente. Então, a partir do momento que você domina a informação, gente, isso é fundamental. Daí você fala para ela, você ter esse conhecimento que, perguntar, conversar, sentar com ela, quando ela vir, sentar com vocês, perguntar o estilo da festa, média de idade, tudo isso, deixar ela contar como é a festa dela, o estilo da festa. Vamos parar para pensar, se a festa é na praia, você vai sugerir tudo chocolate? Não, né? Praia é quente, não vai aguentar o chocolate. Então a gente tem que pensar em doces, não deixa eu botar um pouquinho de chocolate, mas só chocolate vai derreter. O chocolate derrete a 35 graus. Conseguem entender como é importante a gente entender o tipo da festa do cliente? Se for na praia, a gente não pode botar chocolate por mais jovem que ele seja. Ou se ele colocar, eles têm que estar cientes que tem que esperar o sol ir embora para colocar aquele doce de chocolate na mesa. Por que eu digo isso? Porque normalmente os casamentos na praia é no pôr do sol. Não é, meninas? No pôr do sol. Aí no Rio, vai conseguir fazer um casamento, Rafa, no final do dia com doce de chocolate na mesa? Não vai, a não ser que tenha um espaço com ar-condicionado para colocar. Conseguem entender? Faz sentido isso para vocês? A gente entender o nosso cliente, sentar com ele, conversar. Eu não faço degustação aqui com 1 hora de atendimento, mas as minhas degustações são com 1h30 de atendimento, porque eu não consigo atender cliente, conversar, degustar, tudo isso em 1 hora. Fica muito comercial a história. E a noiva a gente tem que encantar. É isso aí. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Bom, primeiro a Pamela fez um comentário. O meu eu fiz no Canva, deu trabalho, mas ficou lindo demais. Mas dá trabalho. Quem falou que não dá, gente? Deixa eu falar uma coisa. Vocês conhecem alguma coisa boa que não dá trabalho? Tudo dá trabalho, gente. Para. Tudo dá trabalho. Mas fica lindo, não fica? Canva é um excelente arquivo. A gente usa Canva aqui.
Essas artezinhas que vocês vêem, minha, é tudo Canva, tá? Tudo Canva e a gente faz lá, cria um estilo, salve, porque depois o próximo que for fazer, vocês já fazem no Canva de novo no mesmo estilo, fica muito mais fácil o segundo que vocês forem fazer. Não é, Rafa? Jeff. E o Rafa fez mais comentários, acho que os comentários do Rafa estão excepcionais. Ó, vamos lá, Rafa. Respeitar o gosto da cliente sempre é que normalmente os clientes são leigos, eles têm os sonhos, e estamos para lapidar esse sonho. E quem melhor para elaborar o cardápio, melhor que a chefe. Exato. Aí ele comenta assim, mas tem cliente que vem com umas ideias doidas e que temos que ter experiência para falar o porquê não pode aquilo que ele quer. Essa experiência que o Rafa tá querendo dizer, gente, é o jeitinho doce da gente falar com as nossas clientes. Ah, então, a gente poderia fazer, mas dessa forma vai ficar melhor, por isso, explicar com carinho. Porque é isso que o Rafa falou, elas são leigas, elas não sabem o que é. A gente brinca com o cliente, não sabe o que ele quer. E ele vem realmente com umas ideias. Tem cliente que chega aqui querendo só doce exótico no casamento. Não vai sair, a mesa vai encalhar. E quando a mesa encalha, é ruim para nós. Porque parece que a gente vendeu doce a mais. Se a cliente põe doce de pistache, doce de pisales, doce só de fruta, e cadê o restante? Você tem que pensar em todas o perfil que vai na festa. Vai os jovens, vai os de média idade, vai as velhinhas. Quem vai na festa? Mas vai ter uma cliente vegana. Pode ter um doce vegano? Faz uma caixinha para ela, para colocar. Não tem problema. Mas fazer uma mesa inteira vegana por causa de uma cliente, uma convidada... Temos mais comentários aqui. A Pamela comentou assim, aqui no Rio de Janeiro é tenso o chocolate, mas é o mais pedido em qualquer festa. Aqui também. E o Rafa comenta assim, aqui tudo derrete, porque ele tá no Rio também, né? Inclusive a gente. Mas por isso o chefe tem que saber onde vai ser feito para poder dar a opção qual melhor resiste ao calor para a festa ficar incrível. Isso mesmo. Existe técnica, gente, que o chocolate vai durar mais, tá? Principalmente o belga. E a Silvana, ela fez uma pergunta. Quando você fala de chocolate, você está falando de bombons? Não necessariamente. Bombons a gente trabalha até pouco, tá? Quando eu falo bombons, são trufas. Mas doce de chocolate tem. Dá uma ideia pra você. Entra Nutella, entra as rosas belga, tem de limão, tem de chocolate ao leite, os pralinês, entra o rubi, de chocolate rubi. Tudo isso é chocolate. Tudo é chocolate. Por quê? O que é chocolate? O doce que predomina é o chocolate. Mas não necessariamente ele é um bombom. A rosa belga não é um bombom. Ele é uma rosa feita com bico de confeitar e tem uma excelente saída, um visual maravilhoso, sabor incrível. E é um doce, mesmo sendo belga, que tem uma durabilidade ótima para ficar exposto, mesmo no calor, viu, Rafa? E fica lindo, lindo, lindo na mesa. É um das nossas surpresas que a gente vai ter para nosso curso desse lançamento. O que mais de pergunta, Aninha? Com alguns comentários, né? A Pamela comenta com o Rafael que inclusive a gente derrete no Rio, né? Rio é quente, Rio é quente. E o Rafa responde que, uau, o Rio tá quente demais. Aí o Rio é lindo, né, gente? Mas realmente no Rio de Janeiro... eu já fiz curso no Rio, um dos meus primeiros cursos quando eu fui fazer foi no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que diz que é mais quente que o Rio ainda, né? Todo mundo brinca que Ilha do Governador é mais quente, não sei porquê. E eu fui fazer um dos meus primeiros cursos lá no Rio, que foi assim, que foi um divisor de águas para mim. E foi muito legal e realmente o Rio tem duas características, muito doce de ovos e muito doce de chocolate. Não tá certo? Nunca vi um lugar tanto para ter doces de ovos como no Rio de Janeiro. É ou não é, meninos? Se eu fosse escolher um lugar para fazer um curso de ovos, seria o Rio de Janeiro. A Val, ela faz um comentário assim, eu também acho que ninguém melhor que especialista para entender e orientar, inclusive o cerimonialista, sobre os doces ideais para cada tipo de evento. Tem cerimonialista e cerimonialista, né, gente? É que assim, hoje o mercado de festas está na mão deles.
Então a gente tem que ter um jogo de cintura para entender isso. E se ele acompanha a noiva, quem dá a última palavra é ele. Quando vem o cerimonialista com a noiva, eu não pergunto nada para a noiva, eu pergunto tudo para ele. O que a gente vai fazer? Que quantidade você sugere? Me fala o estilo da festa. Ele é o porta-voz dela. Entenderam? Então a gente tem que ter um jogo de cintura e entender tudo isso, tá? Muito importante vocês terem jogo de cintura hoje em dia, principalmente para os cerimonialistas, assessores de casamento, pessoal dos espaços. Jogo de cintura faz muita diferença. Tem uma pergunta. Como faço para inserir doces nobres no meu cardápio? Na nossa Masterclass, eu vou contar a minha história para vocês, porque eu comecei com doces simples. E a Masterclass nossa começa... Fica de olho que ela começa dia 1º, não é, Aninha? Dia 30. Dia 30 é a nossa primeira Masterclass. E lá eu migrei do doce simples para o doce fino. E eu vou contar toda a minha trajetória, então... Assista a Masterclass, se inscreva na Masterclass e não perca, que eu vou contar toda a minha trajetória e como eu comecei. E eu comecei fazendo doce simples, tá, gente? Eu não sei se foi uma expressão que a Renata usou, mas ela usou uma expressão tipo chovolate. Talvez seja porque no Rio seja vendido mais doces de ovos e... chovolate você chama, tá vendo? É uma expressão regional, eu acho. É uma expressão regional. Bom, ó. Grande Bombom falou que com certeza vai estar na Masterclass. Vem, porque é muito interessante. E assim, é uma diferença de faturamento incrível com o mesmo tempo de trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu recomendo muito. Ontem mesmo, quem estava na live de ontem, a sobrinha da nossa aluna de Salvador perguntou: mas não era mais fácil ela começar com doce simples? E eu expliquei tudo, porque eu não vou apontar, não vou dar spoiler para vocês, mas assistam na nossa primeira Masterclass, que eu vou contar toda a trajetória que eu fiz para chegar aos doces finos. Mas não tem comparação de todos os níveis. Comparação de lucro, comparação de refinamento, comparação de marketing. O que ele te potencializa? Zê, tem mais um comentário, eu acho que tá tão rico essa live hoje. Tem mais um comentário do Rafael. E eu tô gostando que estão participando, meninas. Meninas e meninos. O Rafa comentou assim: mas o meu segredo como cerimonialista, e é muito rico isso, porque você tem fornecedor junto. Você viu que interessante? Gente, isso que está acontecendo, dá um cerimonialista numa live. Isso é um conhecimento que ele está trazendo para vocês. Começa a prestar atenção no que ele está te falando. Ele está ensinando vocês a trabalharem. Um cerimonialista. Então ele fala assim: o meu segredo como cerimonialista é o quê? Eu faço briefing com o cliente e sento com cada fornecedor, em especial o chefe do doce e o bolo, para quando eu levar o cliente tudo ser perfeito. E aí a Val dá parabéns pro Rafa. E a Pamela diz que tá amando essa live. Não, é boa, tem muito conhecimento, né, gente? Assim, quem tá um pouco tempo comigo sabe que eu não entro pra dar porcaria. Não é meu perfil. Aqui a gente sempre vai entregar um conteúdo de valor para vocês. Porque, assim, nós estamos aqui para aprender. Ninguém é obrigado, ninguém nasceu sabendo e ninguém é obrigado a saber das coisas. Então, assim, a gente está realmente para entregar uma coisa de valor para vocês. Então não é, só entrar, só ser um número. Não é isso que a gente quer. Se fosse só ficar número, eu ficava lá no meu Celir Gazi, que tem 45 mil seguidores e junto um monte numa live. Mas nosso objetivo aqui é um pouco maior. Compartilhar um pouco de conhecimento que eu juntei nesses 24 anos. Celir, agora fala o que vai acontecer segunda-feira e por que você não vai estar e o que vai acontecer nos 5 dias da semana que vem. Meninas, segunda-feira vai ter uma live incrível, só que não vai ser comigo, vai ser com o Jeff e com a Ana. O Jeff vai falar sobre redes sociais e eu não estarei junto com eles, porque eu estarei no programa Mulheres. Vou lá fazer uma receitinha da Gazeta. Então por isso, por motivo de
força maior e o programa é muito longo, começa logo depois do almoço e a apresentação da receita é só pelas 17 horas, então acaba sendo a tarde praticamente inteira, então por isso que eu não vou estar aqui com vocês, mas o Jeff e a Aninha vão estar aqui, falando tudo sobre rede social, tá? Então assim, outro conteúdo de muito valor, que hoje a rede social faz muita diferença, quem não é visto não é lembrado, então faz muita diferença, é muito importante vocês estarem também na live, tá bom? Então é isso. Para fechar, mais alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida das famílias dos doces, meninas? Eu explico. Vamos só fazer o último comentário do Rafa, porque fazendo essa reunião com os fornecedores ajuda muito o fechamento rápido e com muito mais qualidade. Isso. Digo para todos os setores do casamento, doces, bolos, buffets, quer dizer, facilita tudo. E Rafa, agora eu vou explorar. Faça uma recomendação para nossas seguidoras, como doceiras, como elas chegarem até vocês. Ó, já estou explorando, né, gente? Porque quem mais para falar? Ele entende tudo. Eu vou dar minha dica de anos trabalhando com os assessores, mas ele... A Renata pediu para explicar alguma coisa porque ela não pegou o começo. Qual foi o intuito da live, Cê, hoje? Hoje foi a família dos doces. Explicar como você montar o cardápio com as famílias dos doces. Castanha, chocolate, doce de leite, frutas secas, coco e ovos. Você montar o seu cardápio distribuindo por famílias. Então, para ficar um cardápio prático, fácil, e você montar esse cardápio com sabores não repetidos, não batidos, você ter um cardápio atrativo para o seu cliente. Agora fala para ela, Cê, que daqui a um tempo vai estar disponível no YouTube a live, né? A live, completa. E aí, se ela quiser seguir, acho que na semana que vem, segue a gente lá no YouTube e ativa o sininho, que quando a gente posta, você vê lá no YouTube. Por quê? Porque daí a gente vai postando. Acho que essa live vai estar semana que vem. Não, vai ser na outra semana, terça-feira da outra semana. Isso. Especificamente seria. Peraí, que eles vão dizer o dia pra mim. Dia 31? 31 de janeiro. Acho que dia 31 de janeiro. Ó, essa live vai estar disponível dia 31 de janeiro, tá, meninas? Mas assim, vai ativando lá no sininho que você vai vendo tudo que a gente vai postando todas as lives que a gente posta, daí você recebe elas de prontidão, mas a gente posta toda semana, né, Jeff? 2 lives por semana. 2 lives completas por semana a gente põe lá no YouTube, tá? Então você pode pegar e assistir, e os resumidinhos estão no Instagram. A dica de ouro. Dica de ouro, menina, vamos lá. Bom, para chegar em um cerimonial, o mais importante é você fazer uma captação, que hoje é mais fácil pelo Insta. Manda mensagem, marca uma reunião e fala do seu diferencial com doces. E o cerimonial vira seu. Vocês viram? Tudo isso, para você ter esse diferencial, você atender o seu cliente, você chegar a fazer essas parcerias, a gente tem lá o nosso método. Mas você pegou uma dica de ouro hoje. Essa veio de cortesia. Muito obrigado, Rafa. A avó agradeceu. Obrigada, Rafa. Gente, ó, não quero ser cansativa, então a live de hoje estamos encerrando, tá bom? Fizemos 10 minutos a mais. Como eu sempre falo, eu não gosto de fazer lives grandes, eu gosto de entregar um conteúdo rápido, prático, que a gente tem que enrolar doce, beleza? Então é isso, gente. Excelente sexta-feira para vocês, que é meio dia de entregar doce, não é? Então vamos lá. Amanhã não temos live, segunda a Aninha e o Jeff com a live sobre rede social na segunda. E eu estarei lá no Mulheres da Gazeta. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, excelente final de semana.